Olá, querido, olá, querida, seja bem-vindo a mais um vídeo da Casa de Ensino Academy Brasil. E hoje nós estamos começando uma série de vídeos, de 3 vídeos que nós vamos falar sobre Freud. Nós vamos falar sobre o pai da psicanálise, Sigmund Freud. E hoje nós vamos começar com um tema que Freud adorava, amava, que é o inconsciente. Hoje nós vamos começar a falar de inconsciente, hoje nós vamos começar a falar como o inconsciente controla a sua vida, e o tema desse vídeo é o inconsciente controla a sua vida mais do que você imagina. É uma frase de Freud. Freud foi um dos descobridores do inconsciente, foi aquele que entendeu que as nossas decisões, escolhas, são frutos de algo inconsciente. Nós, na maioria das vezes, não decidimos as coisas só pela nossa consciência, mas sim de forma inconsciente, através daquilo que aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com quem nos criou, a lei, a moral, a ética. Então, hoje nós vamos falar o inconsciente controla a sua vida mais do que você imagina. Você já se perguntou por que você repete os mesmos erros? Por que você tem a mesma vida já há anos? Por que você ainda se apega a relacionamentos que te machucam? Você já parou para pensar por que você reage de forma exagerada a algumas situações? Por que você explode? Por que você tem gatilhos? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o inconsciente. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre inconsciente. Freud, ele acreditava que grande parte da nossa vida não era controlada pelo consciente, era controlada pelo inconsciente. E talvez o mais assustador disso seja, muitas vezes você acha que está escolhendo algo, está tomando uma decisão, mas você não está. É apenas fruto do seu inconsciente. Hoje eu quero te mostrar como o inconsciente influencia seus relacionamentos, seu pensamento, suas emoções e suas decisões. A imagem que você tem de si mesmo é uma imagem do seu inconsciente. Por quê, Gabriel? Porque o nosso inconsciente, ele não é trabalhado daquilo que eu sei. Ele é trabalhado daquilo que criaram sobre mim. Ou seja, o nosso inconsciente, no inconsciente nós temos desejos reprimidos, traumas, medos, impulsos, memórias emocionais, memórias afetivas, conflitos não resolvidos, e isso é muita coisa. Agora você imagina só, durante muito tempo colocaram como se o inconsciente, guarda isso que eu vou te falar, colocaram como se o inconsciente fosse o vilão da história, ele fosse o tenebroso da história, mas na verdade não. O inconsciente, ele é uma válvula de escape para o consciente, porque tudo que o meu consciente não consegue elaborar, ele não consegue dar um significado, simbolizar, como Lacan mesmo diz, o real simbólico imaginário. Ou seja, quando ele não consegue simbolizar, ele não consegue dar sentido para aquilo, ele não aguenta, existe um mecanismo de defesa chamado recalque. Para quem é estudante de psicanálise ou psicanalista, é a palavra que nós mais falamos. Recalque não é beijinho no ombro, o recalque passa longe. Não é isso. Recalque é tudo aquilo que causou dor, causou trauma ou causou algo que o seu inconsciente não suportou, ele pega e ele recalca, ele coloca para baixo. O recalque é como se fosse uma bola. Você já pegou uma bola numa piscina ou numa caixa d'água ou em algum lugar que tenha muita água e pressionou aquela bola lá embaixo? Quando você solta, o que acontece? Vrum, vai lá em cima, não é? Ou seja, isso é o recalque. Recalque é você pegar algo e forçar ele a ir para um lugar que ele não está querendo, que é o inconsciente. Freud vai definir consciente, pré-consciente e inconsciente. São uma das tópicas do aparelho psíquico. Uma das tópicas que Freud ele define é consciente, a primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente. No consciente estão todas as nossas decisões e tudo aquilo que nós temos poder. Poder para mudar, poder de decisão, poder para fazer. O pré-consciente é a barreira, é o limite entre o consciente e o inconsciente. E o inconsciente estão todas essas coisas que eu tinha falado mais lá atrás. Ou seja, memórias emocionais, memórias afetivas, coisas ruins. Na maioria das vezes, o inconsciente ele está cheio de coisas traumáticas ou coisas ruins. Então, se você falar a alguém assim, você parece estar agindo no inconsciente. Inconsciente é lugar de coisas recalcadas. E por que foi recalcado? Porque foi doloroso para o consciente, ou seja, são coisas ruins.
E aí nós vamos entrar também nas projeções, porém, isso aí já é assunto para um próximo vídeo já que nós vamos falar. Mas Freud, ele identifica o consciente e ele começa a definir o consciente, o inconsciente. Ele começa a falar que o inconsciente ele não fica parado. Ele influencia o tempo todo. Ele influencia suas escolhas, suas emoções, seus relacionamentos, seu comportamento, até sintomas emocionais, o seu inconsciente ele vai determinar sobre a sua vida. Até doenças, o seu inconsciente vai determinar sobre você. Ou seja, muita coisa que você chama de personalidade, de caráter, talvez seja apenas uma repetição inconsciente. E aí você começa a entender por que você repete coisas, repete os mesmos erros, você repete ciclos, relacionamentos, e aí se tornam ciclos de repetição. Por quê? Porque está sendo decidido de forma inconsciente. Você só está reproduzindo algo que já está em você. E aí tem aquelas pessoas que, não, eu sou bom, eu sou muito bom e eu decido tudo, eu governo a minha vida. Será que você governa a sua vida mesmo? Será que você domina mesmo a sua vida? Ou será que é o seu inconsciente que governa a sua vida? Então, nesse momento agora, nós vamos trabalhar esse inconsciente. O inconsciente, ele aparece sem você perceber. Como assim, Gabriel? Freud dizia que o inconsciente ele encontra maneiras de aparecer. Quais são essas maneiras? Num sonho, num ato falho, numa explosão emocional, numa ansiedade sem explicação, nos padrões que você vive repetindo, naqueles gatilhos, naquele surto do nada, naquele... O que é isso, Gabriel? Mas eu tomei essa decisão e eu nem... Não era nem para tomar essa decisão, não era nem para falar tudo isso. Foi algo tão pequeno, mas eu surtei, fulano surtou. Isso é inconsciente. Isso a pessoa ela não sabe que está acontecendo, porque é uma decisão que vem do inconsciente. O inconsciente só está liberando tudo aquilo que está ali. Porque você pensa só, inconsciente é como se fosse um grande container, só que ele tem uma capacidade máxima. E aí quando ele chega na capacidade máxima, ele tem que começar a colocar algumas coisas para fora. E nessas coisas, ele vai colocando através de um ato falho, ele vai colocando através de uma explosão emocional, de um gatilho, de um surtar do nada, de uma ansiedade sem explicação, daquele negócio que você fala assim, nossa, pô, do nada eu fiquei estranho, do nada eu fiquei me sentindo mal, do nada eu fiquei, sabe, com um sentimento, uma angústia no meu peito. E isso pode ser o seu inconsciente trabalhando. Uma pessoa que diz, eu sempre acabo com relacionamentos tóxicos. Eu tenho o dedo podre para escolher relacionamentos. Esse dedo podre seu não é algo que você fale assim, ai, eu tenho um dedo podre e já era. Não, isso são escolhas inconscientes, tá bom? Então, o nosso inconsciente, ele governa toda a nossa vida. E nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando na parte 2 sobre inconsciente. Valeu, até lá, curte, siga o nosso canal, se inscreva em nosso canal para você ficar atento aos nossos próximos vídeos. Inconsciente tem parte 2. Fui!